gostaria que o Ronan fizesse a pregação para nós. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de trabalho. Obrigado pela força que nos deu, pela proteção durante o dia e pelas oportunidades, Senhor Deus, que colocaste em nosso caminho, que sempre trabalhemos em prol do nosso labor do diário, sustento da nossa família e também da nossa coletividade, dos nossos colegas. Para tanto, Senhor Deus, fazer a oração maior que o Senhor nos ensinou em agradecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Bem, antes de o Leandro entrar aí, pode falar, ô Geraldo. Então, quando tiver a oportunidade, não precisa ser agora não. Eu quero fazer um questionamento, mas pode ser por final, tá? Teve problema não. Eu quero questionar um assunto hoje aqui, se possível. Certo. Então, antes da gente começar a nossa reunião, passar a palavra para o Leandro, eu gostaria que a gente olhasse com muito carinho, mas é carinho demais, gente. É muito carinho que vocês olharem para a DEFIS, que vocês terão que apresentar até o dia 31 agora, naquele caso da declaração do Simples Nacional. Então, sem contabilidade, olha, já, eu vou falar uma coisa para vocês. Sem contabilidade, impossível vocês apresentarem a DEFIS. Isso eu estou falando por cadeira, porque eu fui apresentar minha DEFIS hoje e eu tenho que verificar, certo? Quanto que existia no banco, quanto que existia no caixa, tudo isso tem que ter contabilidade. Quanto foi a despesa que eu tive de prolabore, quanto foi a despesa que eu tive de outras despesas, certo? Tudo isso tem que ser colocado na DEFIS. É verdade ou não é, Geraldo? Vai, Everaldo, a DEFIS sem a contabilidade, ela é inventada, né? Porque lá, igual você falou, você tem que informar o prolabore, tem que informar a distribuição de lucro, toda a despesa, estoque inicial, estoque final, disponibilidade final, inicial, final. Então, sem a contabilidade, é tudo no chute mesmo, né? Não tem jeito, não. Como o Geraldo falou bem claramente, eu não queria falar a palavra, é inventada, ela é chutada. Então, sem contabilidade, não há possibilidade de fazer uma DEFIS. Isso aí é taxativo. E outra coisa mais, gente. Eu contei lá quantas informações nós temos na DEFIS, e parece que dá umas 15 informações, certo? E eles vão analisar por cada grupo de 10 informações erradas, se é chutada, então as 15 informações vai ser chutada. Certo? Então, vai ter penalidade por cada grupo de 10 chute que você der. Então, se você não fez contabilidade, então a sua DEFIS vai ser chutada, os 15 itens que você colocar lá, menos o estoque, talvez você escape certos do estoque, certo? Agora, as informações, quanto tinha de caixa de banco do ano passado, quanto tinha de banco, já são duas aí que vai cobrir, certo? Então, cuidado, muito amor, vocês olhem bem o que estão fazendo, porque se vocês chutarem, vocês estão fadados a pagar essa multa pelos 10 informações inverídicas que vocês colocarem. Outra coisa, pessoal, não sei se alguém já se aprofundou mais a respeito, certo,
juros sobre capital próprio. Alguém quer falar sobre juros e capital próprio aí? O Fábio não está aqui, o Fábio está aí não, né? Não, chegou Uma ainda não. hora da madrugada, Fábio tá aí? Não chegou ainda não. Uma hora da madrugada, o seu Fábio mandou para mim, uma hora da madrugada. Ele estava trabalhando até uma hora da madrugada sobre esse juros compensatório e mandou uma planilha para nós, para mim, para analisar, certo? Eu não gostei muito da planilha, não, mas ele pode falar isso futuramente, se ele entrar aí, se não der, a gente vai passar para próxima semana esse juros sobre capital próprio. Então, com a palavra agora, quer falar agora, ô Geraldo? Você desculpa que eu tomei roupa hoje. Não, a minha situação é a seguinte. Veja bem, uma empresa, ela é Ireli, que é o não fez a transformação. Ela está inativa, sem funcionamento. Só que o danado do empresário, em 2022, comprou um veículo no nome da empresa. Então, essa questão de veículo no nome da empresa, os caras, eu dou desconto. Será que isso compensa? Eu acho que não compensa. Aí a questão é o seguinte: tem que dar baixa nessa empresa, e eu entendo que ele tem que transferir esse veículo antes de dar baixa, né? Porque senão depois não transfere. E aí? Aí na situação, aí eu perguntaria, nesse caso, ele vai receber o veículo, então ele vai receber distribuição de lucro. Esse veículo, hoje a tabela FIP que fala, né? Está na faixa de 120 mil. Aí, como o veículo já está depreciado, ele está beirando os 40 mil, o preço dele, o custo dele já depreciado. Aí, então, o certo é calcular o ganho transferir para ele, calcular o ganho de capital a pagar e, além do mais, aí ele vai ter incidência também dos 10% do distribuição de lucro. E aí a volta desse veículo para ele, eu entendo que é distribuição de lucro. Vocês Geraldo, concordam ou eu estou errado? não, eu acho que eu tô mais ou menos, Geraldo. Eu pergunto, ele tem outros lucros lá? Não, ele vai ter lucro, rendimentos, ele tem o lucro a distribuir nesse valor, no valor do veículo. Agora é o seguinte, ele vai ter que A sofrer. receita dele, ele tem outras receitas? Não, está inativa a empresa. Está inativa. Então, essa distribuição de lucro que ele faz fazer desse ganho de capital não vai ter incidência de imposto, não. Vai ser lucro distribuído, não. Pois é, Até 50 mil não é problema, não. mas vai dar mais de 100 mil. Vai dar 100 mil? Vai dar, porque o veículo ele, na tabela FIP, é o 120. Então, aí, o mínimo que ele pode transferir, 100 mil, 100 mil. E 100 mil já tem a retenção. Tem o ganho de capital, 100 mil. Porque o custo do veículo depreciado, 40 mil. Então, 100 mil, 60 mil, ele tem que pagar imposto de renda e ganho de capital e ainda tem que fazer a retenção do imposto de renda. Só que aí, no final, como não vai atingir 600 mil, provável que ele vai receber essa retenção da distribuição de lucro de volta, né? Eu acho que eu entendo essa forma. É o seguinte, Beraldo, o seguinte é o seguinte, Geraldo. Beraldo, o Fábio chegou, viu? O Fábio chegou. Tá. E agora eu passo para ele. Eu já vi. Então é o seguinte, não significa dizer, aí você vai fazer a contabilidade, vai distribuir o lucro, é claro. Aí ele teve esse ganho de capital. Aí esse ganho de capital não significa dizer que você obrigatoriamente terá que distribuir de uma só vez, certo? Você pode distribuir agora tantos mil e depois, mais na frente, mais tantos mil. Agora, quando você passou esse bem para o cara lá, mas você vai passar esse bem para o cara. Essa passagem do veículo para lá que você vai ter que pagar, né? Realmente você está... Exatamente. Certinho, Geraldo. Quando ele recebeu o veículo, ele está recebendo a distribuição de lucro. Está recebendo tudo. Tá? Não, concordo contigo. Aí tem que pagar Fala. só um minutinho.
Aí tem que pagar o ganho de capital sobre os 60 mil, que é o valor da venda, e Exato. o custo já depreciado, e mais a retenção de 10% em cima de 100 mil. 10%. Dessa forma. Concordo plenamente com você. Sucena, fala. Então, Geraldo, e se você devolver parte da devolução do capital? Qual que é o Não capital? estou conseguindo entender. Vamos lá. Qual que é o capital social da empresa? Qual que é o capital social da empresa? Aí é outro problema, porque essa empresa é Ireli, e lá em 2020, eles construíram em 2016. Será que esse capital foi integralizado? Será que não é fictício? Não, É 88 mil. Tá bom, 88 mil. Vamos lá. Se a empresa vai dar baixa, você tem que apurar tudo que ela tem. Então, se a empresa tem o bem, e aí você vai transferir para o sócio, você pode abater como devolução de capital. E aí pagar o ganho de capital em cima do que restou, ué. Pois é, não, tudo bem. Aí eu até concordo com você, mas essa devolução de capital não vai também ser configurado a distribuição de lucro? Eu entendo que não é distribuição de lucro, porque a capital está integralizado já. Distribuição de lucro é outra coisa. É que eu pensei exatamente a sua ideia aí no início, né? Restituição de capital. Porque aí eu fiquei pensando, embora foi 2016, e será que esse capital foi integralizado mesmo? Porque não, mas deixa eu te falar assim, aí é outra situação, se o capital foi integralizado ou não. Mas deixa eu te falar, se tem o patrimônio, a empresa tem o patrimônio, e se vai dar baixa, você tem que liquidar tudo, Então, por exemplo, na hora de liquidar, você abate como devolução do capital, ué. Tudo bem. Aí, se a devolução do capital não incidir, se não for configurado distribuição de lucro, aí vai dar beleza, porque aí 88, devolvendo o capital, ele vai receber o carro lá para 100 ou 120 mil, né, no caso. Aí 88, aí não dá, distribuição de lucro, aí não dá. Sim, eu não sei se o pessoal concorda comigo, mas capital social não é distribuição de lucro. Então não tem nada a ver. Eu pesquisei hoje aqui, mas não consegui clarear bem. Agora, eu pensei outra hipótese, deixar essa empresa inativa esse ano, o ano que vem, se eu não estiver equivocado, pela minha consulta, parece que o ano que vem, essa venda do veículo, aí ele vai pagar Simples Nacional, não é não? Eu vou perguntar aqui o doutor Hanan, que é advogado. Eu entendo que na hora que você integra é isento, na hora que você retorna também é isento. Está na legislação, a questão do capital social. Cheiro no migral aí, viu, Sucena? É o meu entendimento também. Então, aí melhorou. Abraão. Eu ia falar para o Geraldo. Boa noite, Everaldo. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite aos demais participantes. Eu ia falar para o Geraldo vir fazer essa venda a prazo, e na medida que ele vai pagar a empresa, ele faz distribuição e paga, né? Não, peraí. E aí faz a contabilidade normal, né? Deixa eu entender. Isso é regra de caixa. Você vende a prazo, entendeu? Aí depois... Esse é regime de caixa. Não tem obrigatoriedade de fazer regime de caixa, não. Não, tem, sim. Eu vou aproveitar só o regime de caixa. Não, ele pode vender a prazo, e na medida que ele vai recebendo, não, Abraão, ele faz a distribuição de lucro para poder pagar a prestação. Mas deixa eu entender, não vai ser venda, ele vai transferir porque é o veículo da empresa. Aí vai passar para o sócio. Essa passagem do sócio, ele não vai ter retorno, igual a Sucena falou. Eu tinha pensado exatamente, devolução de capital, o resto distribuição de lucro. Pode ser também. 88 mil. Então está no valor razoável. Aí vai sobrar pouco, aí vai chiar só no ganho de capital dos 60 mil, por exemplo. Exatamente. Então, beleza. Bem, Fábia, você quer falar sobre alguma coisa sobre aquele juros sobre capital próprio? Rapidão, porque o menino vai entrar no outro assunto aqui. Rapidão.
Junto ao capital próprio? É, Não, na semana passada foi discutida essa questão da opção entre você distribuir o lucro ou pagar o juros sobre capital próprio, né? Mas tem uma faculdade que você pode, se você tem uma obrigação estatutária de distribuir os dividendos, né? Mas se você tiver juros sobre capital próprio a remunerar o sócio, e tiver uma cláusula no contrato social de imputação dos juros de capital próprio sobre o dividendo, né? Aí você não precisa distribuir o dividendo, você vai só distribuir o juros sobre capital próprio, você absorve o valor que é de dividendos obrigatório. Tem essa opção. tá. Então, o Leandro, quer falar sobre alguma coisa sobre esse negócio do juro de capital próprio, por enquanto? Leandro, tá aí? Boa noite, presidente Beraldo. Boa Rapidão. noite a todos os presentes. Bem, presidente, é o que o mestre Fábio falou agora, é o que nós já havíamos discorrido na terça-feira passada. O juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração sócio pelo capital aportado pelo sócio. Eu posso ter uma remuneração para o sócio simultânea. Eu posso ter tanto a distribuição de lucros como o juros sobre capital próprio. Então, desde que esteja previsto no contrato social. Então, eu posso ter essas formas de remuneração simultâneas. Não é obrigado, não tem nenhuma exigência que se eu optar por um, eu não posso optar por outro. Não, eu posso utilizar de forma simultânea. E o que nós colocamos na terça-feira passada é que deve haver uma cláusula do contrato social, até porque quando houver deliberação, quando eu tiver reunião de sócios, for uma empresa limitada, ou se eu tiver uma assembleia, se for uma sociedade anônima, para que haja deliberação, remuneração dessa juros, é necessário que haja uma cláusula no contrato social, porque não tem como deliberar algo que não está previsto no contrato. Agora, Leandro, eu pergunto para você, a minha pergunta é o seguinte, Leandro, esse juros sobre capital próprio, certo? A pessoa distribuir o lucro, só pode ser lucro real, né? o juros sobre capital próprio, A pergunta é o seguinte, só pode ser lucro real. Só pode ser lucro para real. remunerar o sócio com juros sobre capital próprio, Para poder fazer juros sobre capital próprio, só pode ser lucro real. É isso? tá. Para remunerar o sócio, só pode ser uma empresa optante pelo lucro real? Só pode ser lucro real, não pode ser presumido, não pode ser simples, não pode ser nada, né? Só pode ser lucro real. Pronto, só isso. Ele não entendeu? Não é, Fábio? Fábia? Presumir também pode. Agora, a cláusula Não, só pode ser lucro real, parece, né? de atribuição do juros sobre capital próprio para substituir o dividendo, aí é que só pode ser lucro real. Não, juros sobre capital próprio só pode ser sobre lucro real. Aí você não sabe, tá bom. Então, Leandro, entra no seu questionamento lá para nós. Leandro, ele saiu, parece? Antes do Léo entrar, vamos dar o recado do Jorge aí, de 31. Ótimo. Já está com 45 pessoas. Colega, boa noite mais uma vez. O sindicato contactou hoje com o Jorge, da Receita Federal, mais uma vez. Ele se prontificou a estar aqui na nossa reunião no dia 31 de março, que vai dar também na terça-feira, né? Passando dessa próxima terça-feira na outra, para falar sobre... Na outra. Na outra e na outra, exatamente. Para falar sobre o imposto de renda. O programa, ele diz que deve sair no dia 16 e 17. Portanto, aí, por 2 semanas na frente, ele estará aqui na palestra conosco. E a gente também, nessa oportunidade, pede, né, para nós fazermos aqui o nosso dever de casa, como sempre.
Ele não vem aqui por isso, nada disso, mas a gente sabe que o pessoal lá da Receita Federal fica feliz quando nós contribuímos para a entidade que é lá, que é guardada por eles, digamos assim, que é acobertada por eles, da Receita Federal, os auditores. Então, vamos ficar prevenido também para fazermos a nossa parte. Ele não tocou nesse assunto, mas a gente sabe que eles ficam felizes com isso. Só isso que temos a dizer. Obrigado. Aqui. Aquele que quiser contribuir, é só ligar no sindicato lá, vai dar o PIX certo, e a gente vai arrecadar esse dinheiro para que a gente compre alimentos para entregar lá para essa atividade. Como que chama lá? A Receita chama a entidade solidária, por aí, a entidade solidária da Receita. Entidade solidária. O Ronan é prova disto, quando ele foi levar no ano passado. O que aconteceu, Leandro? Olha, o Ronan. Quando nós chegamos lá, o pessoal, a gente até demorou um pouco levar, porque estava comprando os produtos. O pessoal já tinha ido lá uma vez anterior. Cheguei lá e estava lá, são só crianças e senhoras, pessoas de idade, lá já na Receita, aguardando a contribuição advida do sindicato, certo? A gente olhou, viu aquele pessoal, aquela criança lá, uma quantidade de criança, idoso, já esperando aquilo ali. Então, gente, realmente é um papel muito bonito isso que é administrado pelo José Alberto, que é o auditor da Receita Federal, Jorge também faz parte lá, entendeu? O pessoal já contando com isso. Eles perguntam, tá? O pessoal da Receita já pergunta o pessoal da Receita, e cadê a contribuição do sindicato? Já chegou a alimentação? Então é isso aí, pessoal. Não tem disso, não. Geraldo. Oi. Agora, eu gostaria de dar uma palavrinha também, Geraldo. Fala. Escutando? Bem, só complementando a colocação do presidente, do Ronan, é que essa ajuda, o sindicato não está impondo, não tá cobrando para quem vai participar da palestra. É porque, como o Ronan Everaldo falou, os servidores da Receita Federal, eles têm essa entidade beneficente, né, que eles mantêm ela, e é bem recebida essa ajuda que nós vamos dar. Então, o que vocês vão estar dando não é para o sindicato, não é para o Jorge, não é para o servidor da Receita. São crianças carentes que eles ajudam e vocês vão estar ajudando o dinheirinho que der, vai ajudar para comprar uma refeição, para comprar uma roupinha para essas crianças, esses idosos. Então, tudo que vocês puderem dar vai ser bem-vindo, tanto da nossa parte quanto da Receita, principalmente para essa entidade. É isso aí, Fábio. Isso aí. Não. A Sucena queria falar, Sucena. Espera aí, Sim, presidente, eu queria pedir sua autorização, que eu posso, o Fábio entrar aí também, né? A gente vai fazer o IR 24 horas, que é aquele tira dúvida que o CRC promove, e aí, se vocês quiserem, posso pedir aqui a autorização de vocês, eu posso falar com o presidente do CRC, porque o Jorge vai estar lá com a gente. E durante o IR, a gente também colocar o CNPJ e fazer uma vaquinha lá, destinada para eles, para ajudar também, né, presidente? Vou falar com o presidente e depois eu trago a notícia para vocês. Certo. Obrigado. Então, com a palavra agora, o Leandro. Oi, presidente. Oscilou a internet aqui. O senhor tinha perguntado se o juro sobre capital próprio é para qualquer regime tributário? É isso? Exato. Sim, não. Juro sobre capital próprio você pode remunerar para qualquer regime tributário. Agora, a dedutibilidade que é só para o lucro real. O juros sobre capital próprio só no real. Não. O juros sobre capital próprio, você pode remunerar o sócio com capital aportado por ele em qualquer regime tributário. Agora, a dedutibilidade dele só no lucro real. Não respondeu, não. Continua, Leandro. Beleza. Fábio, liga o microfone seu. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a reforma tributária sobre o consumo, voltado para riscos para profissionais intelectuais, tá, pessoal? Então, veja bem.
Inicialmente, nós temos que entender qual é o sujeito passivo do IBS e CBS para que nós possamos compreender aí o racional dos riscos para os profissionais intelectuais. Então, quem que é contribuinte do IBS e da CBS, no contexto da reforma tributária? O fornecedor que realizar operações no desenvolvimento de atividade econômica, de modo habitual ou em volume que caracteriza a atividade econômica, ou de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Então, pessoal, veja bem, se eu sou sujeito passivo, se eu sou contribuinte do IBS e da CBS, no momento em que eu sou um fornecedor que realiza a operação no desenvolvimento de atividade econômica e de forma profissional, primeira coisa aqui que nós já conseguimos entender é que, se eu for um profissional, por exemplo, que sou fiscalizado por conselho, obviamente eu desenvolvo uma atividade, eu exploro uma atividade econômica. Então, eu já sou contribuinte do IBS e da CBS. Então, por exemplo, o advogado, trabalhando na pessoa física, ele é contribuinte do IBS e da CBS. O contador, na pessoa física, trabalhando como profissional liberal, explorando a atividade como profissional liberal, é contribuinte do IBS e CBS. Então, um detalhe muito importante. Contribuinte do IBS e CBS não é só pessoa jurídica, é pessoa física também. E, inclusive, ainda que a profissão não seja regulamentada, certo? Então, se eu instalar um ar-condicionado, se eu prestar manutenção no ar-condicionado, eu já sou contribuinte do IBS e da CBS, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender de início é isso, tá? O contribuinte acima referido, ele é obrigado a se inscrever nos cadastros relativos ao IBS e à CBS. Quais cadastros? Nós temos 3. CPF, CNPJ e CIB. Tá? São os 3 cadastros possíveis. Quem realiza operações com bens ou serviços de forma habitual ou profissional é considerado fornecedor e, portanto, contribuinte do IBS e da CBS. A gente vai precisar dessas definições aqui para a gente observar o risco com os profissionais intelectuais. Beleza. Um exemplo de um profissional que explora atividade econômica sem regulamentação. Então, veja bem, o design gráfico é um exemplo, tá? O social media é um exemplo. O programador freelance é um exemplo. O influencer digital é um exemplo. E o vendedor online é um exemplo. Então, são profissionais que não estão sujeitos à fiscalização de um conselho, porém, como exploram uma atividade econômica, tem finalidade econômica, tem contraprestação financeira, tem habitualidade, são contribuintes do IBS e do CBS na pessoa física. Tá? Então, um exemplo. Um design freelance. Certo? É um exemplo de um profissional pessoa física que não é aí submetido a um conselho e, mesmo assim, ele tem remuneração, tem uma atividade habitual e é contribuinte de IBS e CBS. Um programador autônomo, ele presta serviço, certo? Tem uma contraprestação financeira e é uma atividade profissional. Então, conclusão, ele é contribuinte do IBS e CBS. Certo? Então, o design freelance, uma pessoa física, aí agora uma situação que não caracteriza sujeito passivo do IBS e da CBS. Então, um design freelance, uma pessoa física, ele vende um bem usado ocasionalmente, certo? E venda única de um celular pessoal. Nesse caso específico, faltou 2 elementos, a habitualidade e a parte profissional. Então, neste caso aqui, ele não vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Certo? Beleza. Então, o sistema tributário, ele considera a realidade econômica da operação. Então, logo, a regulamentação da profissão não é requisito necessário para quê? Para recolher o IBS e a CBS. Agora, pessoal, veja bem. Existe um dispositivo legal na Lei Complementar 214/25
que é o artigo 127, ele dispõe que ficam reduzidas em 30% as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre a prestação de serviço pelos seguintes profissionais: que exercerem atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística. Então, as atividades elas devem estar submetidas à fiscalização de um conselho profissional, tá? Aqui, necessariamente, para aplicação da redução dos 30%, por essas profissões fazerem parte de um regime diferenciado proposto pela reforma tributária sobre o consumo. Então, é concedida a redução de 30% de IBS e CBS, ou seja, reduz o 30%, paga o 70%. Essa redução ela foi criada porque esses serviços eles possuem características específicas de alta intensidade de trabalho intelectual, baixo uso de insumos creditáveis. A gente sabe que o banco de crédito para profissional intelectual ele não é tão substancial. Forte pessoalidade do serviço, ou seja, aquele resultado depende do profissional, diretamente do profissional. Para o mecanismo do IVA, dual, que é o IBS e CBS, atividades com poucos insumos apresentam maior carga efetiva, pois geram o quê? Menos créditos tributários. Leandro, quais são os profissionais intelectuais que estão relacionados no artigo 127 da Lei Complementar 214/25? Administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, economista doméstico, profissional de educação física. Leandro, esse seta aí não é contabilista mais, não, é? Não, profissional da contabilidade, mas na lei está contabilista. Profissional contábil, né? Não é, Rosera? Vamos começar a bater Oi, pesado. presidente. Fala, Você me chamou? esse seta aí, ó, não é contabilista, é profissional contábil. Não existe mais contabilista. O termo foi extinto desde 2015. O termo correto é profissional da contabilidade. Isso. Só que na redação da lei está contabilistas ainda, viu? Mas foi uma instrução lá do Conselho Federal, mas é porque alterar a lei, Leandro, é muito difícil. Quando você vai botar o decreto-lei, mexe com política, é complicado. E eu sei mais do que ninguém. Economista doméstico, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Então, pessoal, aqui já tem um detalhe muito importante, que é do que nós temos que se atentar. Aqui é médicos veterinários, tá? Não é médico humano. Aqui é médico veterinário. Então, o médico humano, ele não está na redução de 30%. Primeiro ponto. Além, por que eu tenho que ficar atento nisso? Porque no momento da emissão do documento fiscal eletrônico, eu tenho que ficar atento às obrigações acessórias. Se eu compreender que o médico humano ele está na redução dos 30%, todas as obrigações acessórias pertinentes ao IBS-CBS no documento fiscal eletrônico ficarão consignadas de forma equivocada. Então, muito cuidado. Aqui é médico veterinário, não é médico humano. Tá? Um outro detalhe muito importante, pessoal. Representante comercial não está aqui. Corretores de imóveis também não está aqui. Tá? Cuidado, corretor não está aqui. Tá? Mas, tranquilo. Vamos lá. Um outro detalhe muito importante, pessoal, que traz riscos aí, principalmente no tocante à obrigação acessória, é o quê? Na emissão do documento fiscal de serviço eletrônico da contabilidade, eu vou ter que tomar cuidado com o NBS, com a nomenclatura brasileira de serviço. Então, eu vou ter que entender muito bem o meu contrato, o que eu estou desenvolvendo ali para o cliente, para não errar na consignação do NBS. Então, olha só, quando o objeto do contrato prevê serviço de contabilidade, eu vou utilizar esse NBS. Eu vou selecionar esse NBS no documento fiscal eletrônico.
Quando o meu contrato prevê, o objeto do meu contrato prevê serviço de escrituração mercantil, eu vou utilizar este NBS. Quando eu tiver desenvolvimento, quando eu estiver prestando só serviço de folha de pagamento, aí é só esse NBS que eu tenho que sinalizar na nota. Então, tem que tomar cuidado, por quê, pessoal? No contexto da reforma tributária sobre o consumo, todo documento fiscal eletrônico emitido, ele vai desaguar no portal da plataforma de apuração assistida. Então, toda nota fiscal de serviço deságua lá. Então, o NBS desses documentos fiscais, se tiver em desacordo, eles já estão na mão dos fiscos mais rápido. Então, esse NBS tem que guardar harmonia com quem? Com o contrato de prestação de serviço. Então, vou ter que tomar muito cuidado com o que o objeto do meu contrato está prevendo. Me permita, Leandro. Então, o escritório de contabilidade não vai ter os 30%. Pronto. Não, calma. Vamos. A gente vai chegar no risco. A gente não chegou no risco. Não vai ter, não, porque ele pega tudo junto já, ué. Nós vamos chegar no risco. A gente ainda não chegou ainda. Vamos chegar lá. Então, pessoal, isso aqui é o risco de obrigação acessória. Um dos, tá? Obviamente que eu vou ter que ficar atento no CST. E um detalhe. Se eu não atender as exigências, que a gente vai ver quais são as exigências para usufruir da redução desses 30%, primeira coisa, o CST já muda. Aí o CST já não é mais 200, já não é mais redução de alíquota, o CST já é integral. Aí eu vou ter 000 aqui e 0,00001 tributado integralmente. E vou tributar na alíquota cheia. E se eu tiver cliente, se eu tiver contratante que me exigir a transferência de crédito cheio, e porventura essa nota fiscal ela for validada, que eu acho difícil ser validada, porque quando se não houver uma sinergia aqui, uma sintonia, a nota fiscal de serviço não vai validar. Eu posso ocasionar problema para o meu cliente também. Então, vou ter que tomar muito cuidado. Se eu atendo às exigências, se eu não atendo às exigências. Se eu não atender, as obrigações acessórias aqui mudam. Tá? Tranquilo. Agora, veja bem, pessoal, aqui começa o risco maior. Tá? Aqui começa o risco maior e é para todos os profissionais intelectuais. Hoje, essa redução de 30% ela é condicionada. Tá? Ela é condicionada. Ou seja, para que eu usufrua da redução desses 30%, se o profissional liberal, o profissional trabalhar na pessoa física, os serviços prestados eles têm que estar vinculados à habilitação dos profissionais. E na pessoa jurídica, ela tem que cumprir requisitos cumulativos. Tá? Ou seja, os sócios possuem sócios habilitações profissionais diretamente relacionadas com os objetivos da sociedade e estejam submetidas à fiscalização do Conselho Profissional. Não tenham como sócio pessoa jurídica, então não pode ser participante. Não seja sócio de outra pessoa jurídica, não pode ser participante. E aqui eu vejo o grande problema, porque aqui o legislador infraconstitucional ele trouxe um elemento aberto, que quando a gente traz para a prática, nós vamos depender da interpretação do fisco, para quem quiser aplicar essa redução de 30% hoje. Hoje, com a Lei Complementar 214/25, nós temos. Então, veja bem, não exerça atividade diversa das habilitações profissionais do sócio. Certo? Então, aqui, eu só posso ter um exemplo, eu só posso ter atividade de serviços advocatícios. Eu não posso, por exemplo, ter uma venda de certificado digital. Se eu quiser aplicar os 30%. Aí, beleza. Sejam os serviços relacionados à atividade fim prestados diretamente pelos sócios, admitindo um concurso de auxiliares ou colaboradores. Aí aqui, pessoal, começa o problema. Por quê? Porque o legislador infraconstitucional ele não delimitou. Ele não delimitou nem o tamanho da participação do sócio e nem o tamanho de quem? Dos auxiliares ou colaboradores. Colocando em risco o quê? A aplicação dos 30%, da redução dos 30% do IBS e da CBS. Então, aqui começa a ficar muito perigoso.
E um pouco a preocupação da redução dos 30%, pessoal. A preocupação que é o seguinte, Leandro, para que eu vou me preocupar com redução de 30% se a maioria dos meus clientes, a minha carteira, a maioria da minha carteira é do Simples Nacional? Para que eu vou me preocupar com redução dos 30%? É simples, pessoal, porque se o seu cliente vier a manifestar a opção por recolher IBS-CBS por fora do regime simplificado, aí fatalmente ele vai te exigir um crédito cheio. E o crédito cheio com você com o IBS e o CBS, o contribuinte com o IBS-CBS por dentro do DAS, por dentro do Simples, não funciona. O que você vai poder transferir é só o crédito proporcional às faixas ali do Simples que você pagou o DAS. Aí é um problema de ordem até comercial já. Então, veja bem. A gente tem uma interpretação restritiva, que é o que o fisco ele pode adotar, e tem uma flexível. Qual que é a interpretação que o fisco ele pode adotar aqui? O serviço principal ele precisa ser executado materialmente pelo sócio. Ou seja, o sócio deve realizar o atendimento ou o trabalho técnico diretamente. Se empregados realizarem a maior parte do serviço, o requisito não seria atendido. Então, conclusão, perda da alíquota reduzida de 30% de IBS-CBS. Essa é uma interpretação restritiva. Agora, uma interpretação mais extensiva, mais flexível. O sócio ele precisa participar diretamente da prestação, mas pode haver colaboração relevante de empregados ou associados. Nesse caso, o sócio coordena, revisa e assume a responsabilidade técnica. Conclusão, aqui, na nossa avaliação, há uma admissibilidade da alíquota reduzida de IBS-CBS, da redução dos 30%. Agora, vamos pensar aqui num problema em escritório de advocacia. Normalmente, estrutura comum. 2 advogados sócios, 6 advogados associados. Então, funcionamento. Vamos pegar aqui o cotidiano, o dia a dia. Associados redigem as peças. Sócios revisam e assinam. E os sócios fazem audiências estratégicas. Aí, dúvida fiscal. Quem prestou o serviço jurídico? O associado que redigiu a peça ou o sócio que assumiu responsabilidade e assinou? Aí vai depender da interpretação do fisco. Do jeito que a lei complementar 214/25 dispõe sobre essa redução de 30%. Então, aqui a gente tem um risco. E aqui, pessoal, mesma coisa, se eu quiser estender isso aqui para o engenheiro, por exemplo, eu posso. Se o engenheiro ele não faz o projeto e só assina, e quem fez o projeto ali com o estagiário, o fisco ele pode fazer o quê? Questionar. Agora, um exemplo para assessoria contábil, por exemplo. Só aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Uma estrutura típica. Vamos pensar aqui, um contador e 10 analistas contábeis. Os analistas fazem lançamentos e apuram resultado. O sócio supervisiona, assina a demonstração e assume responsabilidade técnica. Qual que é o possível argumento do fisco aqui? A atividade contábil é realizada pelos empregados, não pelos sócios. Aí você perde a redução dos 30% e tem que aplicar 28%. Nós estamos trabalhando com uma alíquota de 28%, tá? Aí você tributa 28% cheio. E sem crédito suficiente para bater uma saída de 28%. Né? O que o fisco ele vai observar? E aí, presidente Veraldo, uma forma dele obter a informação, tá? Que alguém pode perguntar assim, mas como que o fisco ele vai identificar, constatar que os serviços lá na minha estrutura estão sendo feitos pelos colaboradores ou empregados? Olha só, a primeira coisa que ele vai observar é o quê? Contratos e o escopo dos serviços. Então, quem que é indicado como responsável técnico? Vai observar. Se o contrato menciona a atuação direta do sócio, descrição das atividades executadas,
se o serviço ele depende de qualificação profissional específica. Então, exemplo, o contrato prevê que o sócio contador é responsável pela elaboração e revisão das demonstrações. Do contrário, se o contrato mostrar que todo o trabalho executado por equipe operacional pode indicar que o sócio não presta serviço. E aí perderia a fruição da aplicação da redução dos 30%. Certo? Aqui é uma possibilidade de identificar. Um outro detalhe que o fisco pode trabalhar: a proporção entre a receita e capacidade de trabalho do sócio. Então, por exemplo, número de clientes, volume de projetos, aqui no caso da contabilidade, volume de contrato, faturamento por sócio. Ela pode fazer uma correlação do faturamento da empresa com o sócio. Então, por exemplo, se uma empresa tem um sócio, mas tem 100 clientes, é difícil sustentar o quê? Que o sócio presta diretamente o serviço principal. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso antes de aplicar essa redução de 30%. E vai precisar muito, viu? Vai precisar muito da redução dos 30%. Né? Vanildo, levantou a mão, Vanildo? Oi, Leandro, boa noite a todos. Boa noite. Quando você pega e lê essa questão aí dessas redução para produção regulamentada, é quase que tudo fica duplo sentido, então tudo pode ser questionável. A letra morta da lei, assim, tudo é questionável. Tipo assim, tá, o que me garante que eu sozinho não posso atender 100 e posso atender só 10? Se for tudo integrado. Outra coisa, assim, será que esse pessoal pensa que a Receita Federal é um robô, uma IA, tudo lá é robotizado para fiscalizar essas coisas, tudo que eles põem na lei? Igual isso aí. Isso é uma coisa quase assim, em termos de fiscalização, é quase impraticável, a fundo mesmo nisso. Então, assim, o que vai acontecer é que todo mundo vai aplicar, independente se, nos termos da lei morta, cabe ou não essa redução, mas, assim, na prática, eu posso até te afirmar, todo mundo vai aplicar a redução, profissão regulamentada. E a Receita que se vire para provar que ele não tem direito desses 30, vai ser isso. Eu vou te dar um exemplo aqui, vou fazer uma analogia com você recente, do que aconteceu com uma empresa que ela realizou ali a equiparação hospitalar. Tá? Ela reduzindo ali 32 para 8 e 32 para 12. Tá? Só para você ter uma ideia. O fisco ele teve acesso a todas as notas fiscais de serviço da clínica médica. E como na descrição das notas fiscais de serviço tinha só honorários médicos, uma discriminação muito aberta, ele glosou todas as reduções para 8 e para 12. Só para você ter uma ideia. E aí, a coisa não parou por aí, a coisa avançou. Tá? A coisa avançou. Então, assim, não se tinha laudos médicos, foto de laudos médicos para comprovar que ali se desenvolvia serviços hospitalares. Foi comprovado que não se tinha equipamento para, por exemplo, fazer exames laboratoriais. Certo? E se checou o nexo causal entre o alvará sanitário e as atividades econômicas exercidas. Então, assim, isso é uma analogia que eu estou fazendo até que ponto chegou uma fiscalização para não reduzir imposto de renda e contribuição social para 8 e 12. Então, assim, quem aplicar, assim, veja bem, tudo na área tributária é uma estratégia. Só que tem a estratégia de risco baixo, médio e alto. Então, você vê, eu conheço estruturas que é um saguão, que você tem 10, 20 analistas contábeis, tá? Em assessorias contábeis. Então, facilmente, às vezes, e muitas das vezes, a empresa só tem um sócio, tá? Ela é uma SLU. Então, aqui, facilmente, isso vai ser constatado pela Receita Federal. Então, assim, se aplicar 30% e não tiver um conjunto probatório robusto,
que comprove a aplicação da redução de 30%, vai assumir o risco. Só que qual que é o risco? Depois que você reduzir 30% de IBS e CBS, então vamos pensar, vamos trabalhar com uma alíquota de 28%, então se eu reduzir 30, eu pago 70, isso aí você deve estar trabalhando com uma alíquota de 28, você vai dar numa casa de uns 19. Vai ficar 19%. Ainda é muito alto para profissional intelectual, porque ele não vai ter crédito suficiente para bater. Tá? Os insumos aí para tomar crédito são irrisórios. Então, dá mesmo reduzindo os 30 e vai precisar. Vai precisar usar tudo que tem. Reduzir a alíquota, otimizar a banco de crédito para que ocorra ali uma vida financeira saudável, né, da assessoria contábil. Então, assim, nesse ponto, cada um vai assumir seu risco. Agora, tem várias maneiras de assumir o risco, né? Você assume o risco calculado e você pode assumir um risco por assumir, né? Por exemplo, vou fazer uma outra analogia aqui contigo rapidinho. Outro dia eu vi no grupo de WhatsApp. Não consta a exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e COFINS. Na lei não tem isso. Não, na lei tem. É que o profissional ele foi no dispositivo errado. Foi para o dispositivo inadequado para o questionamento. Então, tributos não cumulativos, eles são excluídos da base de cálculo dos tributos federais. É porque o dispositivo legal que você consultou que não previa isso. Então, assim, existe todo tipo de risco. Existe o risco calculado e tem um risco que não é calculado, que você vai aplicar por aplicar, sem saber as coordenadas, sem medir, se tem condição de converter isso, né? Então, assim, e fazer um planejamento tributário, né? Colocar na mesa a parte financeira, né? Porque, de repente, uma adaptação a essa estrutura para aplicar a redução de 30% vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Mesmo que sua carteira de clientes aí 80% a 90% seja só do Simples Nacional, fatalmente os clientes vão fazer manifestação para recolher BS por fora. Uma hora ou outra vai acontecer. E vai ser a hora que os profissionais... Isso aqui a gente está falando, obviamente, para assessoria contábil, mas isso se estende, isso é extensível para outras profissões intelectuais, tá? Então, fatalmente, as empresas que tiverem no regime regular de BS-CBS, elas não vão se contentar com crédito baseado no proporcional que é pago no Simples. E isso é uma realidade. E esse planejamento, inclusive, ele já tem que acontecer em 2026 agora, tá? Antes da manifestação em setembro. Antes de manifestar em setembro, porque o primeiro prazo é setembro, até o último dia útil, setembro agora desse ano. Beleza. Geraldo. Ô, Geraldo. Leandro, oi. Esses 30%, para mim, é um engodo. Mas eu quero perguntar nisso aí, não. Para mim é um engodo esses 30%. Porque, pela situação aí que você demonstrou, fica complicado. Agora, a minha questão é a seguinte. Eu estava entendendo que, praticamente, a gente teria que constituir uma empresa. Mas, pelo demonstrativo que você fez aí, parece que eu não estou achando muita vantagem. Estou citando meu exemplo, tá? Constituir uma empresa. Porque todo jeito eu vou ser contribuinte do IBS-CBS, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Então, agora, a questão é a seguinte. Então, referente IBS-CBS, no meu entendimento, eu ficar pessoa física. Agora, e depois ainda, vou ter tributação no imposto de renda, no meu rendimento, depois tributar de IBS-CBS? Se você explorar a atividade econômica, por exemplo, de prestação de serviços contábeis na pessoa física, como profissional liberal, além de você ser contribuinte do IBS-CBS, continua os outros. Por exemplo, imposto de renda, você vai tributar normal. Então, aí vai ter que ser empresa mesmo, não vai ter outra saída, aí né? Você tem que constituir o PJ para ontem. Para ontem, porque você não vai conseguir sustentar o negócio. A alíquota nominal é 27,5%. Quando você for utilizar as deduções, isso aí a alíquota efetiva deve cair. Mas mesmo assim, vamos pensar no melhor dos cenários. Se essa alíquota do imposto de renda reduzir para 22,5%, vamos botar uma alíquota efetiva aí. Mas aí você já tem mais aí 28% pela frente, né? 28% pela frente de BS-CBS. Como é que você vai sustentar o negócio?
Então, assim, trabalhar como autônomo, como autônomo não, como profissional liberal na pessoa física, é um bom negócio. No contexto da reforma tributária, não é um bom negócio. Então, tanto quanto a contabilidade, como é um exemplo também, uma odontóloga, tudo Sim, sim. não vai ter como trabalhar na pessoa física mais, então, né? Uhum. Exatamente. Explorou a atividade econômica. Explorou a atividade econômica, houve contraprestação e o fornecimento é bem ou serviço, você é sujeito passivo do IBS da CBS. E é por isso, Geraldo, que a gente bate nessa tecla. A capacitação, o treinamento, o engajamento com a reforma tributária, ele já teria que ser ali desde o início de 2025, de 16 de janeiro de 2025, que é quando a lei complementar foi publicada. Por quê? Porque tem situações que envolvem isso. Por exemplo, se você for para o âmbito da locação, quem não está antenado perdeu o prazo de registrar contrato de locação no cartório. E aí vai ter um apenamento por conta disso, por essa inobservação. É lógico que cada um tem sua realidade. Estou partindo do geral. E mesmo que não venha aplicar, mas até para quem assessora, por exemplo, um cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, no âmbito da locação de bens imóveis, você tem que estar atualizado nessas alterações. Porque, por exemplo, quem não registrou o contrato até 31 de dezembro de 2025, no cartório, tem algumas situações que tem que ser revisitado, né? Então, e outro detalhe também, os contratos de locação de bens imóveis tinham que estar assinados até a data da publicação no Diário Oficial da União da Lei Complementar, que é 16 de janeiro de 2025, e essa assinatura teria que estar comprovada por reconhecimento de firma ou assinatura pelo GOV-BR. Então, assim, a estrutura, a engrenagem da reforma tributária sobre o consumo, ela é muito ampla. E aí ela está unindo, e aí já vem mais a reforma tributária sobre a renda e mais sobre o patrimônio, né? Então, assim, às vezes a reforma tributária sobre a renda ela não vem com a logo de reforma tributária sobre a renda, mas vou te dar um exemplo. Os acréscimos de 10% nos percentuais do lucro presumido, a tributação de lucros e dividendos de sócios, inclusive de optantes por empresa optante pelo Simples Nacional. Então, assim, tributação de 10% de produtos que são alíquota zero de PIS e COFINS, como exemplo, inseticida, herbicida, um exemplo. Então, assim, está acontecendo várias alterações de ordem tributária em que precisam ser acompanhadas aí. Agora, a redução dos 30%, Geraldo, a redução dos 30%, no meu entendimento, vai fazer muito sentido, porque no momento em que teu cliente, do teu contratante, ele te exigiu o crédito cheio, você com o IBS CBS por dentro do dado, você não vai conseguir atender. E fatalmente ele vai buscar o outro que transfere o crédito que ele quer. Esse aqui é o problema. Certo? O grande dilema da reforma tributária sobre o consumo, dos grandes dilemas para o Simples Nacional, entre outros, é esse. Tá? Então, assim, como nós vamos ter uma alíquota muito alta, e eu tenho que também analisar uma condição de mercado, o que os contratantes que precisam do serviço de contabilidade vão exigir no mercado, eu tenho que ficar muito antenado nisso. E eu não posso perder prazo. Porque, por exemplo, eu não posso perder o prazo até o último dia útil de setembro, que tem produção de efeitos no primeiro semestre de 2027. Se eu perder um prazo desse, tanto para mim, para minha estrutura, como para a estrutura do meu cliente, um semestre financeiro já foi. E eu acho que muitos profissionais não se atentaram para isso ainda, para esse lapso temporal, para esse marco, essa delimitação temporal. Se eu não tiver esse planejamento tributário, essa essência na minha mente, com precisão, eu perco o prazo. Se eu for nessa de levar todo mundo vai fazer assim, todo mundo vai aplicar assim. Se eu for embarcar nessa mentalidade, eu vou só acumulando risco para dentro da minha estrutura, vou só acumulando risco. Por quê? Porque isso passa pela decisão dos sócios. Isso passa por reunião, isso passa por decisão de sócio, formalização de orientação. Então, por exemplo, como a tua carteira, a maioria, eu acredito que deve ser IPJ,
Então, e ainda que seja só do Simples Nacional, uma hora ou outra, esse Simples Nacional vai recolher IBS e CBS por fora. E aí é a hora que vai te afetar diretamente, e aí você vai ter qualquer crédito para você e qualquer alíquota reduzida vai fazer muito sentido. Porque você também não vai ter outra saída, a não ser outras estratégias fora do que a gente está conversando aqui hoje, né? E aí o legislador ele já propôs, já se encarregou de já vedar a participação de outros CNPJ no quadro societário, aí para você não aumentar ou criar qualquer outra estrutura, nem participar nem ser participante. Então aí tem que tomar muito cuidado. Eliane, mas aí eu concordo com você. Se a empresa do Simples Nacional, se ela vende para revenda, ele vai precisar do crédito. Agora, se ela vende só para consumidor, ela não vai precisar do crédito, eu estou entendendo. Mas pode mudar a situação de uma hora para outra também, né? É assim, ó. Na verdade, Geraldo, na verdade, é a posição dela na cadeia. Na verdade, é isso. É a posição dela na cadeia. Então, assim, artificialmente falando, se ela for B2B, business to business, estiver ali no meio da cadeia, fatalmente ela não vai se manter no mercado com IBS e CBS por dentro do DAS. No regime do Simples, não vai se manter. É uma questão de mercado. Não vai se manter. E sem falar que se a empresa do Simples, ela for ali quem estiver administrando as finanças, for um pouco intencional no mercado, tiver ambiência de mercado, até o próprio Simples Nacional vai querer comprar de outra empresa que toma crédito, porque sabe que a empresa que toma crédito tem condição de trabalhar margem. Aí, quando ele adquirir o produto, o custo de aquisição vem menor. Então, até o próprio Simples Nacional, que está com o IBS e CBS por dentro, ele vai fazer o quê? Uma triagem no fornecedor, de quem que eu compro. Então, na verdade, é a posição na cadeia. É uma posição na cadeia. Agora, eu não descartaria, por exemplo, eu atendo o consumidor final. Tá, mas eu vou te dar um exemplo. Uma pizzaria ela atende o consumidor final, em regra. Comumente ela atende um CPF ali. Mas será que se ela tomar crédito dos ingredientes da pizza, no frigir dos ovos, ainda que o cliente dela não precise tomar crédito, no final das contas ela não vai ter mais preço? Aí é casuístico, aí não dá para a gente ficar falando artificialmente. Mas eu tenho que considerar isso. Aí, Geraldo, por isso que eu falei, você tem que levar o planejamento tributário para o cliente. Olha, por dentro do Simples, deu tanto. Por fora do Simples, deu tanto. Está aqui. Se o por fora do Simples é o mais benéfico, você precisa de quê? De uma autorização dele, porque isso vai trabalhar com fluxo de caixa, vai trabalhar muito com o financeiro dele. Agora não é uma questão agora de ir lá no portal do Simples Nacional e pedir opção. Mudou, a questão agora não é mais essa. Ela transcende isso. Então, assim, você não vai ficar no portal do Simples Nacional ou lá no ECAC, aí você vai ficar dizendo assim, não, essa aqui é por dentro, não, essa aqui é por fora, não, essa aqui eu acho que é... Não, é planejamento tributário e levar para o cliente. E a contento. E com um mês de antecedência. Para quê? Para ele te autorizar. Porque o profissional acaba que ele vai ficar numa corda bamba. Se porventura você não manifestar a opção de recolher por fora, e isso ocasionar uma perda, um dano financeiro para o cliente um semestre de 2027, é complicado. É complicado. Então, assim, você tem consequência se a manifestação por fora não for ideal e tem consequência se manter por dentro do Simples. Certo? Tem essa consequência. Leandro, tá? pode falar? Vanildo, Vamos lá, Leandro. Eu discordo de um ponto nisso aí, por exemplo. Se a gente for começar pelo próprio escritório, vamos pegar a reforma para o nosso escritório de contabilidade. A maioria está no Simples Nacional. Então, vamos lá. Eu atendo vamos supor que eu atendo, a maioria dos meus clientes está fora do Simples. Escritório grande, tem muito cliente fora do Simples Nacional. Vamos dizer, está no presumido lucro real. O escritório fez o planejamento dele, aí vamos lá, o imposto agora vai ser por dentro, se eu sair do Simples, então vai somar. Se o meu honorário é R$5.000, vamos supor que eu vou pagar R$500 a mais, vou cobrar R$500 a mais desse meu cliente, porque eu vou cobrar, então, R$5.500, R$500 de imposto, que agora é por fora, né? Então, nesse caso,
eu conversando com o meu cliente, falo assim, olha, se eu sair do Simples para te dar crédito de R$ 500 que você tanto quer, vai aumentar R$ 500 aqui no meu honorário, eu vou te cobrar 5.500. Em vez de eu te cobrar 5.500, não é melhor eu te dar um desconto? Quanto vai ser a alíquota minha real na reforma? Tá? Pelas contas aí, uns 19%, 18%. Olha, se eu te der um desconto aqui de 10% no honorário, a gente fechar no valor X, em vez de tu pagar para mim 5.500, pagar os 5.000 mais esse percentual. Ou então, considerar que tu ainda vai pegar crédito do percentual que eu vou passar para ti pelo Simples Nacional. Eu continuo no Simples. É uma forma de você fazer um planejamento com os seus clientes. Então, assim, a melhor forma de você entender isso é fazendo do seu escritório, entender sua carteira de cliente. É eles que podem vir ou não te pedir crédito, dependendo de onde eles estejam na cadeia produtiva, se eles vão precisar de crédito ou não. Se a maioria dos teus clientes é tudo do Simples, então você, o escritório de contabilidade, eu entendo, para que você vai sair do Simples para dar crédito para um ou dois ou três? Aí você tem que fazer uma análise da sua carteira. Se um, dois ou três Sim, representa 90% dos meus honorários, aí eu vou ter sim, que conversar sobre preço. É melhor, às sim, vezes, eu dar um desconto para ele do que eu ir para fora do Simples para me aumentar minha carga tributária por causa de um ou dois clientes. Então, sim, vamos ter que fazer esse planejamento dentro do escritório. O melhor lugar é o escritório, para você já entender essa questão de, pelo menos para os prestadores de serviço, como é que funciona a sim, reforma. Porque muitas vezes tem gente que pensa, eu vou ter que sair do sítio. Não, conversa, faça conta. Por que o governo não publicou essa bendita alíquota para a gente saber de fato e já fazer o planejamento real? Deveriam já ter a alíquota efetiva para o ano que vem. Quanto que é, afinal de contas? Para a gente saber já negociar com os clientes a questão, porque você vai ter que explicar para ele, ó, se eu sair do Simples, não é só 5.000 igual você me paga hoje, vai ser 5.500. Tu vai pagar R$ 500 a mais. Ah, tu vai pegar R$ 500 de crédito, mas tu vai desembolsar R$ 500 a mais. Não é melhor a gente negociar ou permanecer no Simples e te dar um desconto, em vez de eu aumentar teu honorário, te dar um desconto, em vez de aumentar, e você apropria o percentual do crédito pelo Simples Nacional que eu apuro. Então, tudo isso é conversado. sim, sim. É um planejamento interno, dependendo da realidade. Aí é casuístico, né, Toninho? Como eu falei, é casuístico. Se você oferecer um desconto para o cliente e no final, no frigir dos ovos, se ele estiver recebendo o mesmo que você está recebendo em 2026, se para você for vantajoso, tá bom. Você dando esse desconto e chegando no mesmo recebimento do honorário, e para você financeiramente tiver, for ideal, ótimo. Só lembrando que você vai começar a apurar dois sistemas: sistema atual, sistema tributário atual e sistema tributário novo. Então, o normal é que se reprecifique os honorários. Agora, obviamente, o que você falou tem nexo. Por quê? Se de uma carteira de 80, 3 clientes estão pedindo, 10, 3, 4 clientes, e esses honorários não representam a maior parte, não tem impacto financeiro, pensando aí numa provável rescisão de contrato, ótimo, beleza. Mas eu estou falando, assim, a gente fala muito na situação em que não há essa possibilidade. Numa situação em que o empresário do lucro presumido, do lucro real, ele já vai solicitar o crédito, principalmente do presumido, porque dependendo do regime tributário do presumido, a quantidade de insumos para ele tomar crédito ela é reduzida. Então, assim, agora, obviamente, se você ofertar esse desconto e chegar no mesmo valor de honorário que você recebe hoje, trabalhando, apurando dois sistemas tributários, novo e atual, e se tiver financeiramente bom para você, ótimo. Se o cálculo que você fizer atender financeiramente, tranquilo. A questão as empresas do lucro real, que uma assessoria contábil assessora, ou do lucro presumido, que não tiver essa margem, que não tiver essa situação, aí você vai ter que aí vem uma outra situação. Aí você vai ter que ter cláusula de repasse no contrato para repassar esse tributo e, obviamente, esse cliente vai ter que aceitar isso. Porque quando você fizer um repasse para ele adquirente, ele vai pagar o total da nota. E isso aí vai ter que se ter muito cuidado. Até para explicar ao cliente que o mecanismo da nota. Né? Porque o IBS-CBS é calculado por fora, ele vai somar com o preço do serviço ou o preço do bem. Então, até para isso, você vai ter que ter habilidade para explicar para o cliente para ele entender o total da nota. Mas, lembrando, se tiver que repassar os tributos IBS-CBS para o cliente,
Aí você vai ter que tomar muito cuidado, porque vem toda uma engrenagem antes disso. Agora, eu concordo com você. Se você ofertar um desconto e resolver a situação ali com o cliente, ótimo, ótimo. Está resolvido o problema. Só que tudo vai ter que ser colocado na mesa financeiramente. A SB tem que verificar se esse desconto, na realidade daquele escritório, vai favorecer ele. Agora, um ponto importante. De uma carteira de 40, de 50, 3 está me pedindo crédito cheio, tudo é planejamento. Aí eu vou sentar e vou rever. Até uma condição de extrato social eu tenho que avaliar. De rescisão contratual eu tenho que avaliar. Dependendo do nível de relação comercial que eu tiver com esse cliente. Fala, Abrão. Doutor Leandro, hoje, na modalidade que os escritórios de contabilidade trabalham no Brasil inteiro, ele não vai conseguir esse 30%. Por quê? Ele faz escrituração contábil, ele faz escrituração mercantil, faz folha de pagamento. Aí eu vou mais além. Nos meus contratos, quando o cliente precisa fazer uma alteração contratual, alguma coisa assim, é cobrado à parte. Então, é outro serviço, né? As declarações de imposto de renda da pessoa física eu também faço à parte. Eu não misturo pessoa jurídica com o trabalho da pessoa física. Cobro à parte. Vários produtores rurais, eu faço ITR e cobro também à parte. E todo escritório de contabilidade faz muito imposto de renda de pessoas que não tem nem contrato, porque ele não é cliente. Vem uma vez por ano, vem e faz. Então, os escritórios de contabilidade perdeu esse desconto de 30%. Aí, fatalmente, todo mundo perdeu. E um detalhe, viu, Abrão? Vou aproveitar a sua fala, que você já me trouxe um outro detalhe aqui na minha memória. Quando você me falou que você segrega contrato de acordo com o serviço prestado, isso vai ser muito importante, Abrão, na reforma tributária sobre o consumo, porque aquela ideia, aquele racional que a gente tem do ISS, que para atividade de contabilidade ele é sempre devido no local de estabelecimento prestador, irá mudar com o IBS. Não tem o mesmo racional. Então, e aí, para mim caracterizar, para mim categorizar ali a atividade de contabilidade, para saber o local que eu vou recolher o IBS, dependendo do contrato, isso muda. E vai afetar da emissão da nota fiscal ao recolhimento do tributo. E quando eu falo recolhimento do tributo, é o período de apuração. Porque se você não souber categorizar, por exemplo, como você falou, se você pactua ali um contrato para só entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física, é um serviço que você identifica o término do serviço. Identificar o término do serviço é muito importante. Então, faz toda a diferença você fragmentar contrato, não embutir tudo ali num contrato só. Porque o local da operação para atividade de contabilidade, comumente falando, o que é rotineiro constar no objeto de contrato, ele vai ter um desdobramento no recolhimento do IBS. Se eu passo a explorar uma atividade, por exemplo, de auditoria, a auditoria pode levar meses. A auditoria pode levar 6, 8, 9 meses. Aí eu já vou ter um outro desdobramento. Uma outra categorização, uma outra classificação. Então, assim, vai ter que fazer planejamento. Tá? Vai ter que fazer planejamento tributário, vai ter que olhar para dentro de casa, né, a situação de cada um, como o Vanildo falou agora, ter em consideração um desconto, tá? A gente não pode descartar a questão do desconto, mas eu acredito que a mecânica do simples, a mecânica construída no bojo da reforma tributária, Lei Complementar 214/25, ela atende para o Simples Nacional que está no meio da cadeia, recolher o IBS e IBS por fora. Não vai ter uma outra
saída mais prudente, pensando em se manter no mercado. Agora, aí vem outras situações estratégicas. Vou estar com o BS-CBS por fora, então vamos ver, eu vou assumir ou eu vou repassar? E se eu for realizar esse movimento, eu não posso esquecer do contrato. Eu não posso esquecer do contrato. Então, assim, tudo parte agora da reforma tributária, todo movimento que eu vou fazer parte do contrato. Vou fazer uma analogia aqui do que a gente conversou na terça passada. Por que eu falei que o juros sobre capital próprio ele tinha que constar numa cláusula de contrato? Porque pensa comigo, na hora que for realizar uma deliberação, uma aprovação, como que eu vou aprovar que o sócio ele pode ser remunerado por lucro ou por juros sobre capital próprio se não tem previsão no contrato? Como que eu delibero algo que não existe, que não está previsto em contrato? Então, a questão ela está lá atrás. Eu já estou pensando aqui na ata, e a questão está lá atrás. Então, assim, realmente, como você falou, concordo com você, Abrão, a redução dos 30% para profissional intelectual que está no Simples Nacional, que está com o IBS-CBS por fora do Simples Nacional, ou uma assessoria que já está no presumido no real, ela vai ser um tanto que delicada. Vai ter que fazer um planejamento tributário, vai ter que observar fornecedor, que, por exemplo, fornecedor ali que cede computador, notebook, né? Você vai ter que otimizar todo o banco de crédito, saber quem são seus fornecedores, e fazer toda essa logística, né, de créditos para você concluir, né, qual que vai ser o movimento. Mas, em regra, os 30% vai ser uma situação muito delicada. E os 30%, por mais que você recolha 70%, você reduz 30%, vai fazer muito sentido. Para a empresa, para assessorias contábeis, que assessoram lucro real presumido, vai fazer muito sentido. Então, pessoal, só para finalizar aqui essa última lâmina, e a gente termina aqui, qual que é o grande gargalo aqui que o legislador infraconstitucional não nos trouxe? Talvez o regulamento possa trazer com mais clareza. Então, quanto de participação do sócio é necessário para considerar que ele preste diretamente o serviço? Então, a lei não definiu proporção, não definiu intensidade, nem a forma de participação. Ela não definiu. Então, sintetizando, sócio que executa quase todo o serviço, risco baixo. Sócio que executa parte relevante do serviço, risco médio. E os empregados que executam a maioria, aí o risco é alto. Aí vem no que o Vanildo falou. Todo mundo vai aplicar 30%? Assuma seu risco. Assuma seu risco. E aí eu tenho que avaliar tudo que vem acontecendo de ordem tributária. Né? Se o fisco, o executivo atual, ele está para brincadeira ou ele não está para brincadeira. Aí eu tenho que analisar toda essa situação. É igual o conforto que eu tenho, eu já estou fora, já, certo? Porque eu participo de outro professor jurídico, acabou, né? Certo. Então, a gente finaliza aqui, pessoal, sobre o nosso tema. Não, vamos escutar o Vanildo. Severaldo, deve ser por isso que o governo, assim, dá a entender que eles querem... Acho que eles não acabam com simples, porque está na Constituição, eles não podem, mas se não tivesse na Constituição, acho que o Simples Nacional já tinha ido para o saco nesse governo atual, porque o pessoal está numa sanha de dinheiro, e o Simples Nacional, para eles, é um empecilho, igual assim, eu vou falar por mim aqui, estudando a reforma e olhando do ponto de vista aqui do escritório e dos clientes, aqueles que querem essa conversa de crédito não tem que negociar, ou às vezes, talvez eu vou preferir perder o cliente, assim, que os que já olhei a carteira, né, então, assim, a maioria dos clientes está no Simples Nacional, então, as que estão no lucro real, tem umas que é prestadora de serviço, tem que fazer até estudo para isso, porque, assim, o lucro presumido para alguns prestadores, e aqui, prestador de serviço, maioria, lucro real não compensa. De poucas atividades, prestador de serviço tem essas coisas para lucro real, então era o lucro presumido. E agora, com PIS e COFINS morrendo, o lucro presumido foi para o saco. Então, assim, se agarrar com unhas e dentes, escritório de contabilidade, pelo menos o nosso aqui no Simples Nacional, os clientes que quiserem negócio de crédito, eu quero crédito, estou aqui, preciso de crédito, não sei o quê. Rapaz, então, peraí, deixa eu te explicar. Antes de eu falar até de crédito, de qualquer coisa, deixa eu explicar como é que vai funcionar o regime regular, né?
como é que vai funcionar IBS e CBS para você entender? Como é que você vai precificar as coisas? Não, quem entender que ele vai precificar as coisas dele, como é que vai ser? Aí eu vou explicar o meu. Então, agora o meu, ó, segue essa mesma linha. Se eu sair do Simples, vou te dar crédito. Mas o meu honorário, olha, vai aumentar tantos por cento. Porque esse imposto que você vai se acreditar, meu honorário está fora disso. Então, se hoje você me paga R$1.000, se eu sair do Simples Nacional para te dar crédito, que você tanto quer, eu vou te dar, eu te dou R$200 de crédito. Tu vai me pagar 1.200, vai sair do teu caixa 1.200. Não é só os R$1.000 que você me paga hoje, não. Vai aumentar R$200. E aí, agora nós vamos conversar aqui. Então, não é melhor, às vezes, eu te dar um desconto, eu te dou um créditozinho. Não é o tanto que você quer, mas já é algum crédito, eu continuo no Simples Nacional, e o preço do seu honorário não vai lá para cima. Então, por isso que eu falo que é conversado. Assim, para escritório, rapaz, eu falo até para os clientes, falo, se puder, se agarre com unhas e dentes no Simples. Não é questão, né, só de tributo, de obrigações acessórias, questões de legislação trabalhista, de alvarás. Então, o Simples Nacional não é só questão tributária, tem outras coisas também que para ele é mais simplificado, ou então que para ele não se aplica algumas coisas. Legislação trabalhista tem algumas coisas que Simples não se aplica. Saindo Simples, ó, tu já tem que olhar para esse negócio de menor aprendiz, dependendo da quantidade de funcionário, tem que olhar negócio esqueci outra coisa, negócio de deficiência, cota de deficiente. Então, não é só questão tributária, o Simples Nacional tem outras coisas. Aqui, por exemplo, eu vou tentar ao máximo conversar com, assim, questão de clientes que estão no Simples, eu quero sair do Simples, igual já veio cliente, muitas vezes que nem veio falar, não, eu quero ir para o lucro real. Por quê? Não, porque tem um cara ali que ele quer crédito, e meu crédito aqui no Simples que eu transmito para ele é pouquinho. Eu falei, rapaz, não é melhor conversar? Negociar preço? Vanildo, mas Oi. esse negócio de falar que o cliente quer fazer quer esse crédito, eu acho muito relativo, certo? Porque quem vai falar isso é você, certo? Você que vai dar a orientação para Se ele. ele estiver no regime regular, tem empresas que não tem para onde correr, vai ter que ir para o regime regular de IBS e CBS. Vai estar doido atrás de crédito. Tudo que é crédito ele quer. Qualquer coisa ele quer crédito. Fernando, fala aí. Presidente, só um minutinho antes do Fernando falar. E um outro detalhe, viu, Vanil, que eu me lembrei agora. Até as obrigações acessórias do Simples, houve um aumento. Por exemplo, só dar um detalhe aqui. Comumente, as empresas do Simples estão acostumadas a transferir crédito só de ICMS. E quando você transfere crédito de ICMS, obviamente, é ali do anexo 1 e do anexo 2. Então, no contexto da reforma tributária, falando aqui de IBS e CBS, você vai transferir crédito agora de todos os anexos. Você não vai transferir mais crédito só de anexo 1 e anexo 2, não. Você vai transferir o crédito de IBS e CBS do anexo 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. Então, o que acontece? Os softwares têm que estar preparados para atender essa exigência. Então, por exemplo, um representante comercial, Leandro, ele vai ter que transferir o crédito lá da faixinha dele, lá do DAS, lá da RBT12, para o contratante dele? Vai. Coisa que o representante comercial não está acostumado agora. Então, vai ter que transferir crédito de IBS, CBS, do anexo 1 até o anexo 5. Então, você vê, até para o Simples Nacional, a obrigação acessória aumentou. Fernando, fala. É o seguinte, eu acho que uma coisa que nós estamos muito enganados, e quando começar mesmo para valer a reforma tributária, é essa questão essa questão do imposto por fora aí. Se a gente acha que se eu tenho um honorário de R$5.000, se eu for do regime regular, esse honorário aqui ele vai ter que estar embutido lá para 5.500, com a exposição colocando aqui a IBS e CBS, eu estou redondamente enganado. Isso aqui não vai acontecer, isso aqui nunca. Porque o que vai acontecer? A ideia da reforma, isso aqui, eu estava vendo uma entrevista do secretário, do Bernard Pi, ele falou assim, a briga maior, lá na ponta, vai ser por conta de preço. E aí, justamente isso aí que o Vanil estava falando lá, por exemplo, sou uma empresa do Simples, eu sou uma empresa do Presumido, eu sou uma empresa do Real, uma exposição, na hora da briga por conta do crédito. Porque o que vai acontecer? Olha só, hoje eu tenho um honorário, por exemplo, de 5.000. Quando chegar em janeiro,
independente de qualquer coisa, porque eu tenho que embutir esse valor do imposto lá. Então, se ela ficar em 28%, então quer dizer, vai ser 5.280. Se eu tiver no Simples, é só o do Simples. Será que o empresário vai me pagar esse valor? Ele vai pagar nunca. E é igual o secretário falou. Na realidade, vai diminuir, são os valores. O meu valor ele vai diminuir. Ele vai, provavelmente ele vai passar para 4.500 e vai ficar para os mesmos 5.000 que é hoje. Você tem que começar a ficar atento com isso aí, porque não fica, mas o imposto vai embutir, vai não sei o que tem. Não, o imposto vai continuar sendo um imposto a mesma coisa. A única coisa que vai mudar só a sistemática, que ele vai ficar mais a cobrança dele, só a sistemática da cobrança. O resto não vai mudar em nada com relação ao que é hoje. Isso é o que eu acho disso. Não, Fernando, 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 espera um pouquinho. O Fernando, você falou tudo aí, parece. Quanto mais eu diminuo meu custo, mais eu tenho lucro, né? Isso. Pronto. O Fernando está Agora, correto. esse papo furado aí, daqui o menino está falando aí, vou aumentar para pagar para o fulano, isso é essa conversa fiada mesmo. Presente, o Fernando está correto e é justamente naquela situação que eu falei. É tudo casuístico. Tipo, o meu contratante, a fórmula que eu apliquei no contratante A, talvez ela não vai ser a fórmula para o contratante B. Aí o Fernando está certo. Só que aí vai depender de negociação. Só que aí vai também depender do perfil do cliente. Se a negociação de repasse ela não fluir, e aí vem o que o Fernando falou, talvez, Fernando, também a tendência para a categoria de serviço de contabilidade talvez seja uma tendência que não consegue aplicar isso nos clientes. Mas não será a realidade de todas as atividades intelectuais. Agora, como você falou, o cliente que se eu não repassar tributo, eu vou assumir. Eu, prestador de serviço, eu vou assumir. Aí vem aquilo também que eu estou batendo na tecla já há muito tempo, que é o do contrato. E isso tem que estar refletido no contrato. E não é só na relação comercial, não, é para o fisco também. É para a Receita, no exemplo que o Fernando deu. É para a Receita entender que meu honorário não é 5, não. Meu honorário ficou 4.500. Um exemplo aqui. Então, assim, engana-se quem pensa que essa alteração contratual é só para relação comercial, não é não. É para a Receita saber que quando o cliente me pagar com Pix, com cartão de crédito ou débito, o que vai subir para o meu caixa é os 4.500. Agora, se não tiver essa negociação, e outra coisa, se o profissional não entender esse racional, porque isso vai variar também de acordo com forma de pagamento. Se é com instrumento eletrônico de pagamento, tem todo um desdobramento com isso. Falando aqui de split payment. Mas é isso aí, Fernando. Só que, assim, vai ter cliente que vai aceitar, que tem um poderio financeiro que talvez uma reunião vai resolver, e tem outros que não vai. Então, assim, é casuístico. Mas uma coisa o profissional tem que saber. Se eu não repasso, eu assumo. Se eu não repassar, o meu honorário vai diminuir. E se eu repassar e não aumentar nada no meu honorário, eu vou receber o mesmo que eu recebo em 2026. Só que aí o profissional tem que entender o seguinte, que estrategicamente a mão de obra dele vai duplicar. E já duplica já agora em 2026. Por quê? Apesar do IBS-CBS não ter valor financeiro, caso as empresas cumpram a obrigação acessória na integralidade, já começa esse trabalho já agora em 2026. Tá. Vanildo, fala rapidão. Everaldo, respondendo o Fernando, eu acho muito difícil qualquer pessoa, igual esse exemplo, 5.000, o cara vai continuar pagando 5.000, então significa que eu vou receber 4.500, igual o Leandro explicou. Então, ou seja, eu vou sair do Simples para receber menos pelo que eu já recebo hoje, só porque eu vou dar crédito para um cliente. Então, por isso que eu falo, é uma questão comercial. Ó, então, antes de você... Eu já pensei nisso, assim, antes de eu falar de honorário, o meu honorário com o cliente, eu vou explicar para ele como precificar o dele. Na hora que ele entender o dele, aí nós vamos partir para o meu. Aí agora sim, agora nós vamos conversar. Tu entendeu agora qual é o intuito da reforma? Esse pessoal lá do governo que ele está falando, ele pode falar o que ele quiser, mas assim, a realidade mesmo vai diminuir preço
Só se a pessoa for pagar para trabalhar aqui nesse país, porque o custo é elevado. Os impostos é lá em cima. Então, como é que vai diminuir o preço? Aí está falando, então, quer dizer que a margem atualmente de todo o mercado é muito alta, o governo enxerga isso, então vão meio que forçar a reduzir margem, porque vai ter que mexer em margem, já que eu não vou poder aumentar o preço e embutir isso, eu vou tirar do meu para dar crédito para o meu cliente, porque senão ele vai para outro que dá crédito e o outro lá vai cobrar, não sei assim, em vez de ser 4.500, vai cobrar dele 4.000 para dar o crédito para ele. Então, assim, eu acho muito difícil isso acontecer, a pessoa reduzir preços para poder, ainda mais, o contrato já está vigente, a não ser que eu rescinde o contrato e faça outro, meu contrato já está vigente, é tanto, reajustado anualmente pelo índice tal, atualmente está esse valor que eu te cobro. Então, assim, essa redução de preço, eu não acredito nisso, então, assim, o que eu vou trabalhar, o que eu estou pensando aqui é isso, é questão de negociar desconto, ao invés de eu ter que ir para o regime regular e dar crédito, mas no fim das contas, o que vai aumentar para o escritório aqui é muito grande. Assim, a carga tributária ao regime regular, ainda mais serviços, se você quase não tem crédito, você vai aumentar muito sua carga tributária. Então é melhor, às vezes, você dar um desconto do que ir para o regime regular para fim de escritório de contabilidade. Estou falando de escritório. Falou. Fábia, fala. Eu entendo que a nossa categoria já é uma categoria que não tem a consciência do valor da sua profissão no mercado, já tem uma remuneração, como eu estou falando, que não é a ideal para a importância do seu serviço. Agora, querer manter o preço, quando entrar o IBS aí a nível de 28%, aí é gostar de sofrer, porque eu tenho um horário de 5.000, meu contrato de prestação de serviço é 5.000. Eu tenho que refazer esse contrato e botar o valor colocando o valor do 28%. Por quê? Porque isso aí, então eu vou perder 28% da minha remuneração. Eu tenho que explicar para o cliente que é uma imposição da legislação, ele tem que refazer os preços dele também, e que esse 28% que eu estou pagando, que eu estou cobrando dele a mais, não é para mim, é para o fisco, e esse dinheiro ele não perde, esse dinheiro para ele é crédito. Eu entendo que a linha de ação é essa aí. Ah, tá bom. Termina aí para nós, Leandro. Bem, Está presidente, na não hora. é isso que eu queria trazer aqui para a gente avaliar esse risco, né, para os profissionais intelectuais. Não é só para assessoria contábil, é para serviços advocatícios, é para o serviço de engenharia, para Liga aí, todos Fábio. aqueles profissionais intelectuais elencados. Então, todos eles vão ter que avaliar essa questão e lembrando que a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação do regulamento do IBS-CBS, já inicia as penalidades por falta de destaque na nota e de CST, Ciclés PRIB, tudo que vem junto com o IBS-CBS. E 2027, PIS e COFINS já é extinto, tá? PIS e COFINS já é extinto, e aí nós já temos uma alíquota padrão de CBS já em janeiro de 2027. Então, tudo isso já vai ter que ser trabalhado a partir de janeiro de 2027. Então, se eu for repassar IBS e CBS para o meu cliente, eu já tenho que pensar, planejar o quanto antes, agora 2026. Por quê? Porque eu já tenho CBS, eu já tenho uma alíquota padrão de CBS em janeiro de 2027. Ô, Leandro, mostra para nós aí aquela tabelinha, certo, para 2026 aí. O alinhamento? Você. Deixa eu. Ô, Fábio, Deixa tira da mãozinha aí. Deixa eu me lembrar agora qual foi a. A última que você colocou. Peraí. Deixa eu me lembrar agora. São tantas. Tá os 50 mil lá, certo? Essas coisas todas. Tá a DIRF. Peraí. Em 2026, a DIRF vai ter multa, certo? 50 mil lá. Tá. É que eu acho que eu coloquei numa lâmina do adicional de 10% do lucro das acho que é por isso que eu não estou achando. É a última que você colocou. Pois é, estou tentando localizar aqui.
Apresenta aí que ele vai ver. Acho que eu achei aqui agora, peraí. Só um momento. Achei. É isso aí. Pode Isso aqui falar. é o alinhamento inicial aqui nosso 2026, tem mais coisa, tá? Tem mais coisa do que isso aqui. É o destaque das alíquotas de IBS e CBS nos documentos fiscais eletrônicos, que a gente tem que ficar atento. E aqui, pessoal, mais uma vez, como Não, eu falei, peraí, não tá... calminha. Então, esse primeiro aí, ó, vamos falar bem claramente, a partir do momento que saiu aquela lei, como que é, o layout, que é a lei lá que faculta, vai ter penalidade, né? 4 meses depois. É a É isso? partir do, isso, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao do regulamento. E o regulamento, presidente, ele deve ser publicado agora em março, tá? Agora no mês de março. E março vai publicar, então vamos supor assim, a partir de 1º de abril, conta 4 meses, certo? Então, no mês 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, aquele que não cumpriu a determinação vai ser autuado. É Então, isso, né? e é por isso, presidente, que assim, já tem que vir destacando essas alíquotas, tem que testando XML desde janeiro de 2026. Na verdade, teria que estar testando desde outubro, mas já tem que vir testa de janeiro de 2026 para frente. Exato. O segundo aí. Aqui é o cumprimento de obrigação acessória. Ele está vinculado ao primeiro. Por quê? Se eu destaco as alíquotas teste de BSBS, eu tenho que informar o CST e o CCLES-TRIB correto. Terceiro. Aqui a redução do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos tributáveis sujeito à incidência mensal, que é aquele redutor para zerar, para rendimento tributável até 5 mil, e um redutor para diminuir o valor do imposto de renda de 5.001 centavos a 7.350. Quarto. Retenção de 10% sobre lucros ou dividendos com valores superiores a 50 mil. É a retenção na distribuição de lucros. A partir de janeiro de 2006, fato novo. Quinto, imposto de renda de pessoa física mínimo. Aqui já é o total dos rendimentos que vai para o ajuste anual de 2027. Tem que ficar atento. Até superar os 600, certo? Aí vai pagar mais 2%, mais 5%, e aí superou a 1.200, vai pagar tudo. 600 mil centavos. Até 1.199.000,99, vai ter as alíquotas de 1,5%, 2,5%, 3,5%, 4,5%, tem um coeficiente, tem uma fórmula, um coeficiente para você chegar nessa alíquota efetiva. Lembrando que agora, esses 6 aí. É 10% direto. Aqui a multa por atraso na entrega da DEFIS. Não tinha multa na DEFIS. Agora já tem. Multa mínima é de R$200. Aí, espera um pouquinho. O geral está indo aí? Mas tem essa aqui, ó. Espera aí, não, volta lá. Tem uns 2%. Volta na multa, tá bom. Tem mais aí. Geral está aí, não? Não, o Geraldo saiu. Tá bom. Então, essa multa por atraso da entrega da DEFIS, que não existia, né? E agora vai existir, certo? E também 2% do mês. Não, e também por cada grupo de 10, né? De erro, né? R$100 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Informação incorreta. E eu pergunto, se a pessoa não faz contabilidade, está fadado a esses grupos de 10, esse grupo de 10, certo? Porque ele vai chutar toda a DEFIS, certo? Chutar mesmo, certo? Vai, agora o segundo, o AI. Isso. E detalhe, viu, presidente? Até 31 de março, até quem entregar depois de 31 de março, a partir de 1º de abril de 2026, já está sujeito a multa. Alguém?
7. Aqui é a multa por atraso na transmissão do PGDAS-D. Multa mínima de R$ 50. E aqui o nosso último aqui é acréscimo de 10% nos percentuais do lucro presumido. Lembrando que o acréscimo de 10% é a partir do primeiro trimestre de 2026 para o imposto de renda. E para a contribuição social é a partir do segundo trimestre. Logo, aquele parâmetro de 5 milhões para a contribuição social no ano de 2026 ele é menor. Acho que, salvo engano, dá 3 milhões e 750 mil, né? Se pegar 5 milhões e dividir por 4. Quem opta pelo presumido, automaticamente é porque ou ele saiu fora do Simples Nacional, ou ele ultrapassou a receita de 4.800.000, né? Quando migra para o lucro presumido, o lucro presumido, aí assim, o optante pelo Simples Nacional, ele ultrapassou ali 4.800.000, aí ele migra para o presumido ou migra para o real de acordo com o que o planejamento sinalizar. No lucro presumido. Mas a receita é 4.800.000, né? É até 4 milhões. Agora, o lucro presumido é até 78 milhões. Aí, 78 milhões, é lucro real. Aí, falar em 72 milhões, faz quantos anos que está com esses 72 milhões, hein? Não é 72, não, 78. 78? Mas aumentou muito pouco, né? Faz muitos anos que está desse jeito, né? É igual os 4.800, né, Verão? Os 4.800 também estão parados aí. Agora, o cuidado muda, que vai tem ter com a atraso. DEFIS, um cuidado que vai ter que ter com a DEFIS, presidente, assim, a partir de primeiro, se atrasou a DEFIS, se entregou a DEFIS, a partir de 1º de abril de 2026, já está sujeito à penalidade. 50 pila. Não, a DEFIS, a mínima é 200. A mínima. O PGDAS. O PGDAS, se colocou em atrasado, está no sal também. O PGDAS, a mínima é R$ 50. A mínima. Vixe, Maria. Mas não tem jeito de pagar o imposto, se não pagar o imposto. Mesmo que não pagando, se atrasou, tem que lascar, né? Aqueles que atrasam o Simples Nacional, está lascado, né? O presidente Veraldo, todo atraso tem problema, né, Veraldo? Aí é cruel, então a gente não pode deixar nada atrasar, né? O limite lá da contribuição social, o parâmetro trimestral, para a contribuição social é 3.750.000. Para a contribuição social. O acréscimo de 10% com os lucros presumidos. Tá. Não tem mais nada não, né, Guilherme? Eu vou trazer na outra live, presidente. Não, ainda não pode deixar que já está chegando o tempo, né? Aí o pessoal vai embora, todo mundo. Então é o seguinte, na próxima, o senhor combina os meninos lá para a gente publicar isso aí, tá? Então, pessoal, fala, Vanildo. Na próxima, Leandro, traz notícias boas, tipo assim, redução de 25% para a categoria dos escritórios de contabilidade, olha, isenção para os lucros distribuídos para tanto, porque assim, não vem uma notícia boa, meu pai do céu. Vanildo, aí tem uma lei dizendo que vai sair outra lei. Ai. Tá bom. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês que estiveram hoje aqui. Eu acho que ainda aprendemos um bocadozinho, mas cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Então, essa obrigatoriedade de apresentar essa defesa aí que ficou salgado, certo? Porque a maioria, gente, é muita gente que não está nem aqui para contabilidade, certo? E eu vejo o seguinte: se você não fez contabilidade, você vai apresentar a DEFIS que vai errar mais de 10 vezes, certo? Tranquilamente, certo? Então, coloca na cabeça, gente. Quem não fez contabilidade vai errar a DEFIS com mais de 10 vezes, certo? Então, quando chegar lá, eles vão comparar tudo isso aí, que quando chegar a multazinha, não se preocupa não, que você vai ter que pagar, certo? Então, pessoal, até terça-feira, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Para o quê? Falou. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite a todos. Certo.
Everaldo, ninguém discute contabilidade nessa reunião. Ninguém. E quando eu falei, o Vanildo, Oi. quando eu falei aqui que ia discutir contabilidade durante meia hora, certo? Rapaz do céu. O povo some. Eu vi que o pessoal começou a entortar o queixo, Eu a queria boca. perguntar para o pessoal lá do Conselho Federal quem criou aqueles ITG, aquelas normas brasileiras, será que eles Aquela entendem aquilo ali? porcaria danada. Eu também acho que aquilo lá não é de Deus, não. Tu começa a ler, aí manda tu ir ler outra nota, outra negócio. Aí tu vai na outra manda tu ir para outra. De repente tu já tá numa terceira, quinta negócio. Peraí, eu queria só saber isso. Eu já tô na outra negócio aqui, ó. Ô, Vanil, eu escutei de alguém que você não precisa fazer a conta bancária, ó. Meu pai do céu. Não, Severino, eu peguei muitos balancetes aqui que vem tudo dentro do caixa, inclusive o banco, contabilidade. O banco está dentro da conta caixa. A pessoa lançou tudo no caixa, inclusive o extrato bancário. Escutei isso aí, certo? Não, ninguém é obrigado a fazer conta bancária, não. Mas como que não é obrigado? Que diabo de contabilidade é essa, gente? Não tem. Eu vou começar a anotar aqui minha dúvida, aquele negócio de TG, CPC, não sei o que. Eu quero ver se o povo vai correr. Tá bom. Tá? Vamos Boa noite para embora, todos. mulher. Vamos embora, Vanildo. Estou esperando você sair, ó. Todo mundo saiu aqui, ó.